Seja o número complexo Z1 igual a 2 menos i, o número complexo Z2, 5 mais 3i, e o número complexo Z3, 6 mais 6 raiz quadrada de 3i, obtenha na letra A, então, o produto de Z1 e Z2. Então, na letra A, vamos multiplicar, o número complexo Z1 pelo número complexo Z2. O número complexo Z1, que é 2 menos i, que vai multiplicar o número complexo Z2, 5 mais 3i. Então, aqui a gente aplica a distributiva e vamos obter 2 que multiplica 5 dá 10, 2 que multiplica 3i dá mais 6i, menos i que multiplica 5 dá menos 5i, e menos i que multiplica 3i vai ficar menos 3i elevado ao quadrado. Tá bom? Então aqui a gente podemos juntar os termos semelhantes, Então vamos ter 10 mais 6i menos 5i, sobra apenas i, menos 3i elevado ao quadrado. Então, quando a gente estuda números complexos, principalmente a unidade imaginária, as potências da unidade imaginária, a gente sabe que, por definição, i elevado ao quadrado vale menos 1. Vamos, então, agora fazer a substituição de i ao quadrado por menos 1. Então, nós vamos ter que Z1 vezes Z2 vai ser 10 mais i menos 3, que multiplica i ao quadrado, que por definição é menos 1. Tá bom? Então, nós vamos ter que Z1, que multiplica Z2, vai ser 10 mais i menos 3 vezes menos 1, dá mais 3. Somando, então, aqui 10 com 3, nós temos que o produto de Z1 por Z2 vai ser 13 mais i. Tá bom? Então, aqui está a resposta da letra A. Na letra B, nós temos que determinar qual é o quociente de Z1 e Z2. Então, fazer a divisão de Z1 por Z2. Ok? Então, divisão de número complexo, a gente efetua multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Tá bom? Então, lembra, se a gente tem o número complexo Z na sua forma algébrica, A mais BI, o conjugado de Z, que a gente representa com uma barrinha em cima, nada mais é do que A menos BI. Então é o oposto da parte imaginária do número complexo. Tá bom? Se aqui fosse negativo o número complexo, o conjugado seria positivo. Tá bom? Então é sempre multiplicar por menos 1 apenas a parte imaginária do número complexo. Bom, então aqui a gente vai ter que multiplicar pelo conjugado de Z2, tá bom? E assim a gente consegue então resolver essa divisão, tá bom? Então vamos lá. Z1 é 2 menos i, tá? Dividido por Z2, perdão, aqui é Z1, Z1 é 2 menos i, o Z2 é 5 mais 3i. Agora multiplicar pelo conjugado de Z2, tá? Tanto o numerador quanto o denominador multiplicar pelo conjugado desse número complexo. Então, o conjugado de 5 mais 3i é 5 menos 3i, dividido por 5 menos 3i, tá bom? Talvez você esteja se perguntando, professor, por que você multiplicou tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado? Bom, aqui quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, você tem um número real, tá? E isso é muito interessante. Lá no final da resposta desse exercício, eu vou explicar o porquê que a gente faz então essa multiplicação. Na verdade, a gente transforma essa divisão num produto, tá? Porque produto a gente consegue resolver fazendo a distributiva e substituindo
a unidade imaginária ao quadrado por menos 1. Tá? Essa parte aqui de baixo vai resultar no valor real. Ok? Só que lá no finalzinho eu vou explicar, né, mais a fundo o porquê disso aqui. Tá bom? Então vamos resolver aqui a multiplicação desse número complexo por esse. Então 2 que multiplica 5 dá 10. 2 que multiplica menos 3i fica menos 6i. Menos i que multiplica 5 fica menos 5i. E menos i que multiplica 3i, menos 3i, fica mais 3i elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 5 vezes 5, que dá 25. 5 que multiplica menos 3i fica menos 15i. 3i que multiplica 5 fica mais 15i. E 5 que multiplica, perdão, 3i que multiplica 5i está aqui. Desculpa, errei de novo, né? 3i que multiplica 5 dá menos 15i. E 3i que multiplica menos 3i fica menos 9i elevado ao quadrado. Tá bom? Agora que entra essa parte que eu falei para vocês, que isso se transforma no número real. Por que se transforma no número real? Perceba que esses valores aqui, menos 15i com 15i se anulam, tá? E fica então 25 menos 9i quadrado. Ah, professor, mas não é um número real isso aqui, porque nós temos aqui, né, um termo que tem a unidade imaginária. Mas perceba que i ao quadrado é menos 1. Então a gente vai substituir menos 1 aqui no i quadrado e aqui também a gente vai substituir. Tá bom? Então, z1 dividido por z2 vai ficar 10. Menos 6i com menos 5i fica menos 11i. Aqui vai ficar mais 3. Mais 3 que multiplica i ao quadrado, que é menos 1. Isso tudo dividido por 25, menos 9, que multiplica i quadrado, que é menos 1. Então aqui vai ficar 10, menos 11i, 3 com menos 1 fica menos 3, dividido por 25, menos 9 com menos 1 fica 9 positivo. Tá? Então nós vamos ter 10 menos 3 dá 7, menos 11i, dividido por 25 mais 9 dá 34. Aqui está a importância, então, né, esse 34, de se multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, porque o resultado é um valor real, tá bom? E a gente sabe quanto que vale, né? É possível fazer essa operação, uma divisão de um número complexo por um valor real, tá? Só não é possível fazer de forma direta a divisão de um número complexo por outro número complexo, tá? A não ser que você faça, então, né, digamos, utilize esse artifício, tá, de multiplicar e dividir pelo conjugado, para você então tornar o denominador um valor real, tá bom? Perceba que 34 também é complexo, tá? Vocês talvez se prendam muito, né, na questão do número complexo, por exemplo, 2 menos i, tá? 2 menos i é um número complexo, tá? Mas também 2 é um número complexo. É um número complexo, só que não tem a parte imaginária, tá bom? Assim como z igual a i, também é um número complexo, tá? Dessa forma, né, é interessante fazer essa revisão. Aqui nós temos, pessoal, um número imaginário, tá? Aqui nós temos um imaginário puro, porque nós não temos a parte real. E aqui nós temos um número real, tá bom? Então perceba que todos esses aqui são números complexos, tá? 2 é complexo, i é complexo e 2 menos i também é complexo, porque o complexo abrange, né, todo o conjunto dos reais. Só a título de curiosidade. Então aqui está a divisão, né, de z1 por z2. Você também pode separar, né, dividir esse 34 tanto na parte real quanto na parte imaginária. Então você pode representar como 7 sobre 34 menos 11 sobre 34, que multiplica a unidade imaginária. Então aqui está a resolução do item B. Na letra C, nós temos que escrever na forma polar o número complexo 6 mais
6 raiz quadrada de 3 que multiplica a unidade imaginária. Tá bom? Então, para isso a gente precisa, né, relembrar um pouquinho da teoria dos números complexos. Tá? A forma polar de número complexo a gente representa desta forma. Módulo de z, que vai multiplicar o cosseno de θ mais i seno θ. Tá bom? Então, para a gente reescrever na forma polar, nós precisamos encontrar o módulo do número complexo e o argumento que é o ângulo θ. Tá bom? Mas, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho a teoria dos números complexos, né? A gente sabe que o número complexo pode ser representado no plano Argand-Gauss, tá? Em que aqui nós temos o eixo real e aqui nós temos o eixo imaginário, tá? Eu vou aplicar, né, dizer que é a nossa unidade i, tá bom? Então, na forma algébrica, o número complexo é escrito a mais bi, certo? Então, se a gente tem um ponto aqui, por exemplo, um número complexo z, a gente pode associar ele a um vetor, tá bom? Então, um vetor que vai até esse ponto, que é um número complexo no plano Argand-Gauss, tá bom? Perceba que essa distância até o número complexo a gente chama de módulo de z, tá bom? Se você observar, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Essa medida aqui, tá? Essa medida da base é o coeficiente da parte real do número complexo, ou seja, é o nosso a. Já no eixo do y, né, nós temos o coeficiente da unidade imaginária, da parte imaginária, que é o nosso b. Tá bom? Então, para você encontrar o módulo, né, do número complexo, basta você aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tá? Então, perceba, módulo de z ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, a mais b ao quadrado. Então, extraindo a raiz, nós temos que módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá bom? Então, essa parte aqui nós encontramos por meio dessa fórmula, do módulo. Já o nosso argumento é o ângulo, né, que esse vetor associado ao número complexo está em relação ao eixo real. Esse ângulo é o nosso θ. E aqui nós temos, né, várias relações trigonométricas, tá? Você pode usar aí tanto cosseno quanto seno. Eu prefiro utilizar tangente, tá? Então perceba, tangente de θ, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então qual é o cateto oposto ao ângulo θ? É o nosso b. Quem é o cateto adjacente ao ângulo θ? É o nosso a, tá bom? Então, nós temos que o θ pode ser calculado como arctangente, tá? Arctangente de B sobre A. Então, é partindo, né, dessas duas fórmulas aqui que nós vamos completar a nossa fórmula polar ou trigonométrica do número complexo. Perceba que o nosso número complexo, que a gente tem que transformar para a forma polar, é o Z3, tá? Então, Z3 é igual a 6 mais 6 raiz de 3i. Perceba que o nosso A é o 6 e o nosso B é 6 raiz de 3. Ok? Então, a gente pode calcular primeiramente o módulo, tá? Então, o módulo vai ser módulo de Z, vai ser raiz quadrada de a ao quadrado, nosso a é 6, então fica 6 ao quadrado, mais b ao quadrado, então vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar raiz quadrada, 6 ao quadrado é 36, mais, aqui vai ficar 36 que multiplica 3, né? Perceba que esse quadrado anula a nossa raiz quadrada. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada. Vamos ficar com 36 mais 36 vezes 3 dá 108. Perdão, 108. Então, somando isso aqui, vai ficar com raiz quadrada de 144, que é uma raiz exata,
igual a 12. Então, o módulo do nosso número complexo é 12. Vamos agora calcular o nosso θ. Tá? O nosso θ vai ser calculado por arco tangente, tá? Arco tangente de B. Quem é o nosso B? É 6 raiz quadrada de 3 sobre o nosso A, que é 6. Então perceba que aqui nós simplificamos esse 6 e o nosso θ ficou como arco tangente de raiz quadrada de 3. Agora a gente tem que se perguntar, né, qual é o arco cuja a tangente é raiz quadrada de 3. Se você pegar a sua tabelinha aí de ângulos notáveis, tá, você vai ver que tangente de 60 é raiz quadrada de 3, tá bom? Então significa que o nosso θ é 60 graus. Ou, se você quiser reescrever em radianos, π sobre 3, tá bom? Por que eu sei, né, que é raiz quadrada, por que eu sei que é 60, né? Porque a gente sabe que a tangente também ela é positiva no terceiro quadrante. Mas perceba que tanto o A e o B são positivos, tá? E o A e B positivos significa que eles estão no primeiro quadrante. E o primeiro quadrante varia de 0 a 90. Então o ângulo tem que estar entre 0 e 90. Por isso que eu coloquei 60 graus, tá bom? Mas se caso fosse, por exemplo, menos aqui, tá? Esse número complexo, a parte real estaria nesse eixo, só que a parte imaginária estaria nesse eixo aqui. Então estaria no quarto quadrante, tá bom? E quarto quadrante, né, nós temos que dar um giro de 270 mais o deslocamento do ângulo, tá vendo? Então por isso que não seria aqui 60 graus, tá? Aqui seria menos 60, tá? Porque você começaria no sentido horário. Só uma dica para vocês não se perderem, tá? Sempre observem os sinais, tá, da parte real e da parte imaginária para você observar qual é a variação do ângulo θ, tá bom? Então, se está no primeiro quadrante, o nosso θ varia de 0 a 90. Se está no segundo quadrante, varia de 90 a 180. Se está no terceiro, de 180 a 270. E no último quadrante, de 270 a 300, tá bom? Bom, então chega de delongas, né? Podemos então agora representar o nosso número complexo na sua forma trigonométrica ou também polar, tá bom? São sinônimos, tá? A forma trigonométrica e polar é a mesma. Então eu vou colocar a resposta aqui no canto. Então nosso Z3 na forma polar vai ser módulo de Z, que nós encontramos, que foi 12, que multiplica cosseno, eu vou colocar em radianos, tá? De π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. Uma forma de você averiguar se isso está certo, né, é calculando o cosseno e o seno do ângulo e multiplicar pelo módulo, tá? Então, só para tirar a prova real, a gente pode verificar que Z3 vai ser 12, que multiplica cosseno de 60, tá? É 1/2, mais I que multiplica seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplica esse 12 com os termos desse parênteses, vai ficar 12 vezes meio, vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6. 12 que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2, esse 2 simplifica com 12, fica 6 raiz quadrada de 3i. Então perceba que nós voltamos na forma algébrica, tá bom? Então significa que o Z3, né, foi encontrado de forma correta na forma polar. Então aqui está a resposta do item C e com isso finalizamos este exercício.